Governo federal pretende avançar em regulamentação do balonismo no Brasil após tragédia em Santa Catarina. 8 pessoas morreram e 13 ficaram feridas após balão pegar fogo e cair durante a atividade turística em Santa Catarina. Confederação Brasileira de Balonismo se pronunciou por meio de nota, dizendo que não cabe à sua competência a regulação e a fiscalização desta prática turística no Brasil. A Confederação Brasileira de Balonismo destacou ainda que tem como finalidade o desenvolvimento do balonismo enquanto prática desportiva, competitiva e federada. Em Rio Claro, Copa de Balonismo foi mantida. Obras na rodovia Washington Luiz interditam o viaduto. E ainda, diversas atividades são realizadas dentro da programação de aniversário de 198 anos de Rio Claro. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira está começando e esses são alguns dos destaques desta edição. Olá, boa noite. Nós começamos falando do trágico acidente registrado no fim de semana na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina, envolvendo um balão de passeio. A prefeitura de lá decretou luto oficial de 3 dias e estendeu por mais 3 dias. E em comum acordo, as empresas que operam voos mantiveram suspensas as atividades até quinta-feira por lá. Após a tragédia, o governo federal quer avançar em regulamentação do balonismo. O Ministério do Turismo vai se reunir durante esta semana com entidades interessadas na regulamentação da exploração do balonismo para fins turísticos no país. Atualmente, o balonismo é praticado no Brasil como atividade aerodesportiva, esclareceu a Agência Nacional de Aviação Civil. E não existe, por exemplo, nenhuma habilitação técnica para pilotos de balão de ar quente, nem certificação para testar a segurança das aeronaves. Então, nesta semana deve ser ampliada essa discussão. E o grave acidente em Praia Grande, sul de Santa Catarina, ocorreu na manhã de sábado. O balão pegou fogo, caiu e 8 pessoas morreram. A região é conhecida, pela prática do balonismo. A reportagem agora você confere da afiliada da TV Brasil. Imagens feitas por moradores mostram o momento exato do acidente, quando a parte superior e a estrutura inferior se descolam. 21 pessoas tripulavam o balão, que partiu do parque de voos do município no início da manhã deste sábado e caiu em uma área rural. 8 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Segundo informações dos bombeiros militares de Santa Catarina, 4 pessoas morreram na queda durante o voo e outras 4 acabaram morrendo carbonizadas aqui no local, na comunidade de Cachoeira de Fátima, em Praia Grande. Elisete e José, moradores locais, contam que presenciaram a tragédia. Daí a gente saiu tudo para a rua e fomos ver o que era. Quando a gente viu aquelas pessoas tudo caindo de um lado assim, despencando para baixo, e o cesto daí se despregou-se ali no mato e caiu. Nunca vi coisa dessa aí. Eu vi coisa até no outro tipo, mas esse aí nunca vi. Tá louco. Gente pulando assim do balão, bem triste, tá louco. Entre os passageiros do balão haviam moradores de Brusque, Joinville e outras cidades de Santa Catarina e estados vizinhos. Os feridos foram atendidos pelo SAMU e encaminhados para o Hospital de Praia Grande. Conforme o último boletim médico divulgado pela unidade, todos em estado estável, com alguns pacientes já liberados. Uma das pessoas que escaparam com vida da ocorrência foi o piloto e instrutor do voo, que foi ouvido pela polícia. Clóvis Rogério, advogado de defesa do piloto, conta que o cliente não soube informar a origem do incêndio que causou o acidente. O Elvis, que era o piloto do balão, ele contou a versão real, que acabou começando um incêndio dentro do balão. Ainda a gente não sabe as causas. Tentou de todas as maneiras, ele chegou a pousar o balão. O balão estava no ar e no momento que ele pousou, algumas pessoas pularam, também por pedido dele. Algumas não conseguiram e infelizmente aconteceu essa fatalidade. Muito triste mesmo. E em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil lamentou o ocorrido e falou que adota as medidas necessárias para averiguar os fatos. A Confederação Brasileira de Balonismo também se pronunciou por meio de nota.
Em nota oficial, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, lamentou profundamente o acidente com um balão tripulado de ar quente ocorrido neste sábado, 21 de junho, em Praia Grande, Santa Catarina, e presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. E afirmou que a agência está adotando as providências necessárias para a averiguação da situação da aeronave e também da tripulação. Finalizou dizendo que acompanha os desdobramentos das investigações. A Confederação Brasileira de Balonismo, a CBB, entidade máxima responsável pela regulação e também o fomento do balonismo como desporto no Brasil, manifestou solidariedade às vítimas, familiares e envolvidos no acidente. Se colocou à disposição das autoridades competentes para colaborar dentro dos limites estatutários da atuação com qualquer informação técnica ou suporte que possa contribuir com os desdobramentos e investigações necessárias. E esclareceu que, conforme previsto no Estatuto Social, a Confederação Brasileira de Balonismo tem como finalidade o desenvolvimento do balonismo enquanto prática desportiva, competitiva e federada. A competência não se estende à regulação ou fiscalização das atividades turísticas ou comerciais envolvendo os balões de ar quente de passeio, as quais são de responsabilidade de órgãos reguladores e entidades especializadas no setor aeronáutico e turístico. Bom, e após a tragédia, o piloto foi ouvido e a Polícia Civil segue com as investigações. A empresa proprietária do balão também se pronunciou. Vamos conferir as atualizações do caso com a reportagem da TV Sul, afiliada da TV Brasil. As investigações da Polícia Civil apontam que o incêndio no balão começou com uma falha em um maçarico auxiliar, usado para iniciar a chama do tanque principal da aeronave com 21 pessoas a bordo. O piloto Elvis de Bem contou às autoridades que em um período de 4 minutos após a partida, notou que as chamas aumentaram no cesto do balão. Ele alega que havia um extintor no local, porém o equipamento teria falhado. Diante da situação, ele desceu com o balão próximo ao solo, quando orientou aos tripulantes que saíssem do veículo. 13 conseguiram escapar. Já as outras 8 pessoas que permaneceram no balão não resistiram. 4 morreram na queda após saltar da aeronave. Outras 4 foram carbonizadas. Ainda na noite de sábado, a Sobrevoar Serviços Turísticos, empresa dona do balão, divulgou nota manifestando solidariedade e respeito às vítimas. Segundo a empresa, todas as normas da ANAC foram cumpridas e o piloto responsável pelo passeio tinha ampla experiência. O Ministério do Turismo diz que a regulamentação deve avançar ainda nesta semana, com reunião com as entidades envolvidas no tema. Segundo a ANAC, hoje o balonismo é praticado no Brasil como atividade aerodesportiva. Então, os voos de balão são feitos por conta e risco dos envolvidos. As prefeituras de Praia Grande, em Santa Catarina, e da vizinha Torres, no Rio Grande do Sul, dizem procurar há anos uma regulamentação e maior profissionalização da atividade. Segundo os bombeiros, essa foi a primeira ocorrência com mortes desde o início do balonismo na cidade catarinense em 2017. O governo de Santa Catarina decretou luto oficial de 3 dias. Todas as estruturas do Estado, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Científica, Polícia Civil, todos os setores, Secretaria da Saúde, todos envolvidos para minimizar os efeitos dessa grande tragédia que ocorre em Santa Catarina. No domingo, os corpos das vítimas foram liberados do IML de Araranguá, também no sul do estado, e a tarde foi marcada pela emoção da despedida e velório das vítimas. A Polícia Civil ouviu testemunhas, sobreviventes e responsáveis pelo voo. No momento, as informações são levantadas junto à perícia realizada no local do acidente, além do cruzamento de depoimentos, e ainda nesta semana, mais esclarecimentos devem ser divulgados. E de acordo com a Secretaria de Turismo de Praia Grande, a ANAC deve apresentar a regulamentação emergencial até a próxima semana. A ANAC já tinha passado um prazo de 1 ano para esse documento, mas devido às últimas ocorrências, esse documento deve ser antecipado. Um grupo de estudo está sendo montado para avaliar a lista de regras que deverão ser adotadas.
E agora a gente fala aqui da nossa região. A partir de hoje, os motoristas que estiverem circulando pela Estrada Velha de Ipeúna em direção a Rio Claro devem estar atentos. Em razão do avanço das obras de implantação da terceira faixa na SP-310, a rodovia Washington Luiz, a Eixo SP concessionária de rodovias vai ter que fechar o tráfego debaixo do viaduto localizado no KM 176. Quem trafegava pela Estrada Velha no sentido bairro Centro, quem fizer aí esse trajeto, deve ficar atento ao acesso alternativo. O fechamento é necessário para a realização em segurança dos trabalhos de alargamento das estruturas do viaduto e adequação à nova plataforma. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 120 dias. O local será sinalizado para orientar os motoristas a respeito da alteração, conforme planejamento definido em conjunto com os órgãos de trânsito de Rio Claro e com a Polícia Militar Rodoviária. Então, quem faz esse trajeto aí deve redobrar a atenção a partir de hoje e verificar também, então, essa rota alternativa. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para auxiliar de logística, mecânico de caminhões, auxiliar de serviços gerais, servente, suporte técnico, polidor automotivo, pintor automotivo, desenhista, prensista e balconista. Os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E a seguir, condições climáticas alteram programação da Copa de Balonismo. Mas teve muita atração no fim de semana em comemoração ao aniversário de 198 anos da Cidade Azul. De volta e com dica cultural para Rio Claro, tem exposição de artes visuais aqui na cidade que destaca obras de diversos artistas. A entrada é gratuita. Pinturas, colagens e instalações. A primeira mostra de artes visuais em Rio Claro reúne trabalhos de diferentes linguagens e estilos, transformando o espaço expositivo em um ambiente de sensações.
A mostra, cujo tema central é a poética das artes visuais, abre espaço para múltiplas interpretações e valoriza todas as formas de expressão presentes nas artes visuais, sem se limitar a uma única linguagem. A mostra, que ocupa um amplo espaço aqui no Centro Cultural, reúne 60 obras de artistas aqui da cidade. E os trabalhos instigam o público a percorrer o ambiente com calma e vivenciar a arte de forma sensorial. A escolha das obras veio a partir de um chamamento que convidou artistas plásticos a participarem da mostra. A proposta é valorizar a produção local e dar visibilidade a diferentes trajetórias artísticas. A gente não teve uma seleção, a gente convidou os artistas que fazem parte do grupo Visartes, são artistas que fazem parte das reuniões, do café que a gente realizou com os artistas visuais, e a gente abriu a todos os artistas visuais, artistas que tivessem obras, independente da categoria, que se classificasse dentro das artes visuais, para se inscrever e vir fazer parte da primeira mostra de artes. Entre os artistas participantes está também a própria curadora. Ela assina 2 obras que integram a exposição, uma delas premiada. Uma foi criada recentemente, que foi feita especialmente, que eu queria participar dessa mostra, com uma obra nova, uma obra que não teria sido exposta em lugar nenhum. E a outra é uma obra que eu ganhei o prêmio entre os artistas, que era um concurso de poesia visual, categoria de arte contemporânea no Rio Grande do Sul. Ela faz parte de um site que divulga esses artistas, que é o www.poemasvisuais.com.br, que é a arte que eu ganhei o prêmio entre os artistas internacional. A realização da mostra marca a retomada das artes visuais em Rio Claro, que há quase uma década não recebia uma exposição deste tipo. Para os artistas, é um estímulo para continuar produzindo. Para o público, a chance de reencontrar a arte de forma viva, acessível e necessária. Eu acho que é uma coisa muito importante porque incentiva eles a participarem, a acreditarem no seu trabalho e também não ficar procurando só fora de Rio Claro exposições, oportunidades, salões. Então, acho que Rio Claro tem que valorizar os seus artistas. Terça-feira de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Rio Claro, mínima de 9, máxima de 19 graus. Em Itirapina, mínima de 8, máxima de 18. Já em Cordeirópolis, as temperaturas oscilam entre 10 e 18 graus. E falando da programação de aniversário dos 198 anos de Rio Claro, uma programação extensa e tem reunido um grande público para comemorar. Vamos ver como foi. Shows com apresentações de artistas locais e balonismo. Uma programação que tem reunido muita gente para comemorar o aniversário de Rio Claro. A Orquestra Sinfônica trouxe uma apresentação especial, relembrando grandes sucessos do cinema. Para marcar os 198 anos da Cidade Azul, uma grande estrutura foi montada novamente na Avenida Amaral Gurgel para receber o público. E, claro, com muita música. Artistas da cidade levam ao público repertório variado, pagode, sertanejo e o som de DJs. E uma das atrações mais esperadas, o Night Glow, como sempre, encantou os presentes. Na noite de sábado, com o espetáculo de luzes e cores. Evento que costuma atrair toda a família e principalmente os olhares das crianças. E falando de balonismo, a Copa Brasil foi mantida na cidade. As provas começaram no domingo com a participação dos melhores pilotos do país em busca do título de campeão. Além dos balões de competição, a cidade também recebe balões de formato especial que encantam o público de todas as idades. Porém, os voos desta segunda-feira foram cancelados devido às condições climáticas. Do outro lado da cidade, a estrutura foi montada no Lago Azul.
um grande palco para receber as atrações. Na programação, 16 bandas se apresentam em 5 dias no evento Rango e Rock. Pra se distrair, e quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. É isso, Rio Claro Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Amanhã é feriado em Rio Claro, aniversário dos 198 anos da cidade. E nós esperamos estar sempre por aqui trazendo também boas notícias da Cidade Azul. Confira, inclusive, as principais imagens aqui da nossa cidade. Uma boa noite para você, um ótimo feriado. Tchau, tchau.